Esse vídeo tem o apoio da Silimed, a maior fabricante de silicone da América Latina e líder de vendas no Brasil. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Plástica na Real. Eu sou Irene Dyer. Eu sou Bárbara Machado. Eu sou Gisela Pontes e hoje nós vamos abordar um tema super importante, que é sobre a saúde oral e sua importância nos procedimentos cirúrgicos. E para falar desse assunto, temos a honra de receber um convidado muito especial, que é uma referência na odontologia moderna, empresário de sucesso, defensor de práticas sustentáveis na área e também um transformador de vidas com projetos sociais como o Natal Azul. Acabou de receber uma medalha do CRO. Seja muito bem-vindo, doutor Vaz. Muito obrigado, doutora Irene, doutora Gisela e doutora Bárbara, pelo convite. Muito honrado aí de poder estar falando com referências da medicina e da saúde no Brasil e no mundo, né? Então a gente está aqui com o maior prazer, que saúde com qualidade a gente sempre quer estar abordando. E assim, é um prazer muito grande, pai, que você esteja aqui conosco, porque a gente gosta de ter uma visão mais ampla da saúde em geral, né? A gente não recebe aqui no podcast somente médicos, mas colegas de outras áreas. E a ideia é que a pessoa que esteja nos assistindo, seja colega, seja da área da odontologia, tenha uma ideia, tenha uma visão mais ampla do que hoje a gente pode fazer, de que tipo de conexão a gente pode fazer para ter maior benefício para os nossos pacientes. E a odontologia, sem dúvida nenhuma, é uma especialidade, é uma profissão que casa muito com a nossa especialidade, né? Principalmente quando a gente trata da face, né? Que é o ponto de maior visualização. E você é um cara pioneiro, né? Você começou fazendo algumas coisas diferentes, não é isso? O que você trouxe de inovação para a área da odontologia? Então, o que a gente percebe de muito impacto, assim, em relação à área de vocês, né? Vindo desde o professor Pitangui ali, essa visão de primeiro a gente conseguir melhorar a arquitetura de uma face com saúde e depois levar para vocês para fazer toda a parte de tecido mole, com mais segurança, é o respeito que a gente tem em fazer essas reabilitações com saúde, com segurança, para depois poder ter a ajuda de quem realmente entende, na minha visão, do assunto, né? Que são os cirurgiões plásticos, dermatologistas, que vêm para compor. Dentro da reabilitação oral, acho que uma das maiores inovações que a gente teve, doutora Bárbara, são as cirurgias de implante sem corte com carga imediata, né? Então, tem casos muito difíceis que a gente teria que ficar 2, 3, 4 anos fazendo intervenções hospitalares com enxertos de ilíaco, enxertos muito sofridos, um tempo muito longo para poder restabelecer essa função, essa dimensão vertical, e a gente com implantes inclinados, usando a técnica de um médico, não sei se vocês sabem que quem inventou o implante dentário foi um médico sueco, depois ele se transformou em dentista, o Dr. Brannemark, que me adotou um momento ali, eu comecei a fazer mestrado com 20 para 21 anos em Campinas, e esses suecos vieram para o Brasil testar essa técnica chamada carga imediata. Então, meu pai, meu avô, meu bisavô, que eram dentistas, faziam o método clássico, que teria que fazer um caso desse em muitos anos, muitas intervenções bem agressivas, e a gente com essa sorte, né? Porque hoje em dia tem muito brasileiro que enche a boca para falar que a gente é o rei do implante moderno, a gente acabou virando referência, mas nós fomos escolhidos pelos suecos para ser cobaia, para fazer mais pesquisa. A gente, apesar da odontologia hoje tá junto com a medicina, com a comercialização da educação, tem muito curso, mas as boas escolas ali, São Paulo, a minha formação maior foi em Campinas, Bauru, eles vieram em centros bons e com muita casuística. Então a gente conseguiu no Brasil fazer parte dessa revolução de fazer um caso que teria que fazer, por exemplo, hoje mesmo eu fiz um caso de zigomático, você conhece esses casos maiores, é um paciente que já tinha operado várias vezes, teve insucesso nos enxertos, ficou com uma multipulação grande, a gente fez hoje implantes zigomáticos, que prende aqui, e inferior também, moldamos, daqui a pouco a gente vai entregar a boca toda pronta, que seria uns 3, 4 anos no método antigo. Em 2, 3 meses o paciente está cicatrizado e com sorrisão pronto e pode ir para vocês para dar o retoque final. O que você chama isso dessa coisa da carga, né? Pelo que eu entendi, então, você mudou a posição do implante, que antes era mais vertical, e às vezes o paciente não tinha um osso mais presente adequado, não é isso?
você precisa fazer alguma intervenção, tipo algum enxerto ali, ou você faz só o posicionamento do implante de forma, digamos, diagonal? Sim. Então, depende do caso, né? Esse exemplo que eu citei, que são várias inovações na reabilitação, tem os casos de reabilitações preventivas, que são pessoas como nós, podemos ter os dentes bons, os dentes vão desgastando, a gente precisa fazer lâminas de cerâmica para levantar, uma ortodontia, mas esse eu comecei logo pelo que eu tenho de mais, vamos dizer assim, os casos que dizem que são impossíveis, né? São casos de reabilitações muito maxilas atróficas severas. Então são casos onde a pessoa teria que fazer uma série de enxertos, não só um, doutora Barra. São vários sítios sem osso, zero, aqui e aqui. Então ele teria que fazer mais ou menos umas 4 a 6 intervenções grandes de reconstrução óssea, ou tirando calota, ou ilíaco, ou tíbia, ou banco de osso, enfim, um monte de coisa que a gente pode usar, mas todas elas com risco de 15 a 20% de rejeição cada intervenção, dias e dias de recuperação, e usando implantes inclinados, que é um conceito que vem da engenharia, a gente vai atrás de onde tem osso, como diz na Bíblia, né? Põe tua casa na rocha. Então a gente, em vez de fazer aterro, terraplanar, rezar para aqueles enxertos darem certo, eu não faço enxerto nenhum nesses casos. Eu simplesmente faço uma tomografia de altíssimo nível, faço todo um planejamento 3D e vejo os sítios onde eu posso ter osso. Quando já não tem mais nada, eu tenho esse osso, que é um osso base, né? Um osso basal, que a gente Zigoma. consegue colocar ou 2 ou 4 zigomáticos. Embaixo, geralmente, sempre tem aqui um espaço para colocar 4 ou 5 implantes entre os dois forames mantonianos. Isso para casos de intervenções severas. Mas mesmo num caso de uma pessoa que tem um problema só, específico, e no método clássico ela teria que fazer um enxerto ósseo, esperar 6 meses, fazer o implante, esperar mais 6, usando uma prótese móvel ou uma prótese fixa provisória que fica caindo. Na carga imediata, ela serve esse termo não só para quem faz a boca toda, ou para um dente só. Um implante só numa área sem osso, no método clássico, você fica às vezes 6 a um ano, 6 meses a um ano, com um provisório móvel ou um provisório colado nos dentes do lado que fica soltando em área de mastigação. Com essa técnica, a gente sempre tenta achar naquela visualização tridimensional alguma região que eu consigo ancorar o implante, mesmo que inclinado. E eu preencho com enxertos, aí sim, quando é caso unitário, eu preciso usar enxerto ósseo, enxerto de tecido conjuntivo que a gente tira do palato, né, para poder colocar e ganhar volume e não perder a altura. A pessoa não quer ter só o implante, mas não ter uma estética vermelha bacana, né? Tem que estar com a parte da estética branca, que é os dentes que a gente chama, como esse contorno da papila, o zênite do dente da forma mais legal. Então, a carga imediata pode ser usada para um implante de uma modelo que quebrou aqui na frente, e eu faço a extração, o implante, o enxerto ósseo, o conjuntivo e coloco o provisório, ela sai pronta, ou até uma cerâmica, direto, que eu tenho um laboratório próprio, a gente fabrica no mesmo dia isso, ou serve para um caso extremo, que seria um número grande de intervenções, a gente consegue diminuir dor, tempo, risco e até custo, por incrível que pareça. As pessoas acham que a tecnologia e a modernidade só encarece, e na realidade ela às vezes diminui, né? Porque se você for ponderar o tempo que você reduziu, né, Sim, para 2 a 3 meses, o que aconteceria em 3 a 4 anos, e fora o número de vezes que a pessoa vai estar se expondo a uma radiação para estar repetindo ali, né, todo aquele exame radiológico. E a gente nota, assim, que você é uma pessoa que tem essa coisa de querer ter o mais moderno. Você tem na sua clínica desde um scanner, né, que mostra todo o desenho da arcada dentária, a pessoa pode antever ali todo um tratamento, né, para, digamos assim, projeção futura disso, né? Hoje a gente vê uma mudança muito grande até com relação aos aparelhos de reabilitação oral, que antigamente era o metal, hoje sim, vocês já têm bractes, aquela coisa fios. né, de aparelhos mais invisíveis e que a gente vai conseguindo ter uma estética oral mais fácil. Mas eu tenho uma curiosidade, que hoje a tendência que a gente vê, e acho que Gisela sabe, e Irene também, que a gente recebe os pacientes tratados, e vem os pacientes com as lentes, né? E que vem, às vezes, ou precocemente, eu não estou colocando aqui a análise, que talvez, né, foi muito bem feita pelo profissional, parece às vezes um paciente jovem
e a gente recebe o paciente já com as lentes. Você nota um exagero nas pessoas buscando, eu não coloco a culpa no dentista, porque os nossos pacientes hoje estão cada vez mais exigentes, né? Como é que você vê essa questão? Eu acho um assunto muito sério, muito importante. Agradeço vocês darem esse espaço para a gente falar. A gente trabalha com uma odontologia séria e 95% dos nossos casos de reabilitação oral com lente de contato são pessoas como eu. Eu fiz há 6 anos, não por estética. Eu fiz meu dente igual ao meu dente de 20 anos. Eu fiz porque eu ia começar a quebrar meus dentes. Eu tenho a mordida, né, um rosto europeu forte. De vez em quando a doutora Bárbara tem que fazer uma toxina aqui para acalmar. E não tenho cáries, pai dentista, brabo. Usei aparelho cedo, tenho oclusão legal, mas eu sou uma pessoa, não sou estressado, mas me cobro muito. Entrei na faculdade com 15 para 16, me formei com 20, abri a clínica, mestrado, doutorado. Quem sofre pressão na vida, os médicos, enfim, a gente vai forçando. E 35 anos a 50, dependendo do perfil emocional de cada um, ou vai começar a ter retração óssea e gengival, ou vai começar a ter trinca de dente, vai começar a quebrar dente. E um dente que poderia ser salvo por uma reabilitação oral séria, começa a perder por esse medo. Agora, essa reabilitação oral preventiva também pode ter arte. A arte, na minha opinião, tem que ser dente bonito com cara de dente, não caricatura. Né? Mendex. Vocês que são pessoas que analisam visagismo e esse equilíbrio, eu sofri muito quando eu vim para o Rio, eu não tinha laboratório próprio, trabalhei com os melhores técnicos de prótese, mas eu não conseguia os dentes que eu queria, que combinasse contigo, ou contigo, ou contigo, com o teu tom de pele, com a tua personalidade, com o branco do teu olho, com o teu perfil. E cada dente, o padrão Veit não é um padrão Veit para todo mundo, é o padrão o que é melhor cada para um. ti, a gente buscar o melhor que combine contigo, né? A não ser quando chega lá, a Xuxa, quando foi reabilitar, trouxe 7 livros para mim e falou: Veit, eu amo esses dentes naturais, igual você fez no meu marido, ficou lindo, só que eu sou uma caricatura, então você faça tudo que tem que fazer e me mantenha com a cara que eu sempre tive, com esse dentinho de coelho e branco. A Mas identidade visual dela, né? se vocês olharem o marido dela, ele fez uma reabilitação preventiva comigo. Ele tinha medo de fazer lente, porque ele é bem natureba, assim. Mas quando fraturou um dente, 2, 3, ele me autoriza a falar e falou: Vitor, tá na hora de fazer aquela reabilitação, porque eu não quero perder meus dentes. Mas fizemos o sorriso que eu gosto, bem natural. Eu fico super feliz. Eu falei: Xuxa, que bom, agora o Ju não anda do teu lado. Se alguém falar que o teu dentista faz dente, claro, você mostra o dele e fala que o teu. E ela fala: o meu eu pedi para fazer assim. Então, assim, a não ser uma personalidade, que são poucas, que são, né, entre aspas, uma caricatura, para nós, né? Imagine pessoas como nós, ficar com cara de caricatura, acabou com a nossa carreira, né? Então a gente busca sempre algo com saúde, recuperar as pontas dos dentes, a oclusão, parar esse espaço diminuído da articulação que começa a ter muitos problemas. Vocês recebem esse tipo de paciente no consultório com problemas graves de ATM, casos que viram cirúrgicos e assim vai. Parar de perder osso, parar de perder gengiva. Então eu falo que a reabilitação oral preventiva das lentes, na realidade, para clínicas sérias, elas são muito mais saúde do que estética. A estética ela vem de brinde, tá? Agora, caso de criança assim, 20 anos, que querem fazer lente porque viu no Instagram, eu nego 70% dos casos. Às vezes eu preciso que vá para minha esposa fazer uma ortodontia, uma plástica na gengiva, às vezes que a gengiva cobre muito, um clareamento e ponto, não precisa mais que isso. A não ser que essa adolescente nasceu com problemas de design do dente, de anatomia. Tem gente que nasce com dentes com formato feio, desequilibrado, faltando alguns dentes, precisa fazer uns implantes porque nasceu com agenesia, e aí não fica muito equilibrado. Mas daí não é um caso de 28 lentes, como é a reabilitação preventiva, como é na minha faixa etária. É um caso que você vai fazer uns implantes, vai fazer uma orto e vai fazer 6 ou 10 lentes para compor a estética e vai clarear o resto. Então não é a mesma abordagem. Hoje a realidade nossa é que quase metade dos nossos casos de lente ou de implante são retrabalhos, gente.
O que eu vejo muito São é retrabalhos. não só o jovem, mas o que eu vejo, às vezes você faz uma cirurgia de face num paciente, principalmente de sexo masculino, fica ótimo, e aí o paciente vem feliz da vida, mas com umas lentes que Que você fala, meu Deus, Tecla o de que piano, que aconteceu? não né? está bem, Tecla de piano. e às vezes até Tira a compromete o harmonia, resultado muito de uma volumosas, lisas, cirurgia. sem textura, translucidez, né? Então, Muda todo o que vocês muda a face planejaram, toda. né, para o paciente. Aí a naturalidade que você foca, a naturalidade que eu foco num resultado cirúrgico, ele fica comprometido com... E é central, né? Quer dizer, na face, né? Ele mata, Então, né? Ele mata todo um visagismo, um estudo que vocês fizeram, né? Para distribuir melhor esses terços da face. Muitas vezes pode ficar com ainda diminuída a dimensão, que a pessoa não olha a reabilitação da face como a altura, que é o principal. Ou às vezes passa do ponto, fica Sim. muito volumoso ou muito alto, que também é ruim, alonga demais. Então tem o ponto correto, né? Para a gente respeitar isso. Mas o que eu acho que vale a pena, aproveitando esse espaço de vocês, é quem está com vontade de fazer, faça principalmente quando precisa, e quase todos nós vamos precisar. Igual uma casa linda, igual essa aqui que a gente está gravando, da clínica de vocês, precisa de manutenção, senão ela não dura. Você sabe bem, eu tenho casa também antiga que eu tenho que manter. O sorriso também precisa de manutenção, a pele, tudo precisa. Tudo precisa. Então a gente não pode ter medo de buscar, porque é um assunto sério, tem profissionais muito bons no Brasil. Infelizmente, nós estamos num momento com uma comercialização muito grande da odontologia, muitas redes de franquia fazendo coisa errada, muitos profissionais sobrevivendo a esse mercado muito cheio de gente, mas tem que tomar cuidado. É melhor esperar para fazer direito do que ficar refazendo. E eu digo porque o retrabalho ele é sempre mais difícil, né? Uma lente mal feita não é só a que ficou feia. Por incrível que pareça, as lentes horrorosas não é o meu pior problema. Porque eu tenho um laser israelense que eu tiro elas todas, pulam, e eu refaço. O problema é quando desgastou demais. isso que eu ia te perguntar agora. Ou quando ficou um degrau, porque não teve uma relação boa com o protético, e aí fica infiltrando, dando gengivite, perda óssea, vira implante. Então, muitos casos de retrabalho viram canal, implante, enxerto ósseo conjuntivo, não é mais só lente, entendeu? Aí precisa de uma visão transdisciplinar, que é o que a gente tem com essa visão mais ampla. Eu tive um paciente há pouco tempo e esse paciente, ele escovando o dente, tudo num pós-cirúrgico, ainda bem que não foi na anestesia, as duas lentes da frente caíram. Soltaram, né? E o dente era um caquinho, uma coisa... Isso é normal? Assim, é assim que... Não é normal. Assim, como funciona isso? Existem erros dos dois lados. O erro mais comum de quem fez um curso de fim de semana e coloca que é uma referência em lente de contato e não sabe fazer um preparo de alto nível. O que é um preparo de alto nível? Como eu fiz em mim, nas minhas irmãs, no meu pai, é um preparo que se faz ou com lupa ou com microscópio. A gente trabalha com o ProErgo Zeiss, o melhor microscópio do mundo, é um luxo, que eu consigo ver micrometricamente o que eu vou tirar. É muito pouquinho, é só para deixar a parede lisinha para poder prender a peça de forma precisa, para que ela não fique volumosa e que não fique um degrau. Então é preciso fazer um pequeno preparo, muito pequeno, senão eu não faria na minha boca inteira e na minha família. Agora, o desgaste excessivo, por não saber fazer esse desgaste, esse preparo preventivo, ele é terrível, né? Porque muitas vezes ele tira o esmalte, que é a área onde tem melhor adesivação. O adesivo prende melhor. A dentina é mais porosa. Então, a gente só faz preparo de coroa, que é esse tipo de preparo que fica um cotoquinho, para quando a pessoa chegou com o dente muito detonado. Então, a pessoa já tem canal, já está todo cheio de infiltração, não sobrou nada, aí sim, não tem jeito. Eu preciso deixar a raiz boa e um bom alicerce. Aí a gente faz. Então, se um dia vocês verem um preparo como eu mostro lá na clínica, se alguém como eu, que não tinha, era só o preparo para poder reabilitar e prevenir, é muito pouco, até difícil de você enxergar olho nu. O preparo é pouquinho mesmo. Mas os preparos de coroa a gente faz para pessoas que às vezes não é só, porque a pessoa quando fala que fez só lente, mas muitas vezes a pessoa tem umas coroas, tem um implante, enfim. Mas quando ela fala para ti, ela fala que fez É um tratamento lente. bem mais complexo, Às vezes né? tem muito mais coisas, tem um monte de sorrisos lindos que vocês veem que é muito mais do que lente, né?
a gente tem já pegando pessoas que não vieram. Por exemplo, os pacientes que eu comecei a tratar quando eu comecei aqui no Rio há 25 anos, que hoje tratam como fizeram orto com a gente, prevenção com a gente, eles vão ser só lente. Fizeram, a não ser quem sofreu um Porque já acidente. foram preparados, assim. Mas muita gente já veio da odontologia antiga, que era mais agressiva, ou pessoas que não tinham muita condição quando era não. Mudou muito, né? A odontologia de 25 anos para cá, eu pegando a geração do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, os outros 100 anos e esses 25 mudaram, acho que como você, mas mudou A gente vê que drasticamente, hoje né? a gente comenta que o jovem não tem mais cárie, né? Exato. As alterações são outras, São outras. mas as pessoas que a gente pega para a nossa faixa etária do lifting, elas ainda pegaram aquela fase em que o flúor não era de uso, né, comum. Então, são pessoas que sofreram muitas perdas dentárias. Assim, tem duas coisas que eu queria comentar. A primeira que é essa coisa que você falou da comercialização, que é realmente importante, né? O que a gente está vendo, a gente passa na medicina, passa isso na odontologia, infelizmente hoje a pessoa vai para a estética e esquece de todo por trás, que é uma briga que a gente tem, que o pessoal até fala, porque vocês falam não médicos. Não, é que na verdade a formação em cirurgia plástica, ela compreende a estética e a reparadora, até porque se você tem uma complicação, saberá lidar, né, e ajudar o paciente a se recompor. Mas uma coisa que a gente vê é que a geração que chega fazendo lifting, eles acumulam ali a questão das fraturas, né, dentárias e as perdas dentárias que acabam culminando com uma relação óssea pior. Eu queria que você comentasse isso para a gente. O que um dente não cuidado ou maltratado, no que isso repercute na reabilitação oral, para ter que fazer uma reabilitação oral nesse paciente? Bom, primeiramente, a gente ter esse cuidado de, acima de tudo, tentar evitar a perda, seja dentária, que leva à perda óssea, que leva à perda gengival. O osso é como se fosse o colchão e a gengiva, ela é o lençol. Então, se perdeu o osso, perdeu gengiva junto, né? Então você perde esse arcabouço do alvéolo. E tudo começa com a perda dentária, quando é drástica, né? Ou com perdas ósseas e gengivais pela falta do equilíbrio preventivo durante a vida. Conforme a gente vai tendo perda de dente, mesmo vamos supor uma pessoa que tem todos os dentes, vai perdendo milímetros de dente em cima e embaixo, já vai perdendo a dimensão e fica mais difícil para vocês, que vocês têm que puxar mais, fica menos natural. Se ela perder um pouco de suporte de lábio, tá com os dentes, perdeu uns dentes atrás, os dentes vão se movimentando, fica aqueles dentes totalmente verticalizados. Você fala, meu Deus, vou ter que pôr o que nessa boca, né, para parecer boca. E se você coloca esses dentes numa posição melhor, com a altura correta, com a arquitetura da face toda em equilíbrio, né, isso já reflete, mesmo antes de vocês intervirem, em uma arquitetura mais favorável para vocês trabalharem com mais segurança com o paciente, né? Não fica um músculo mais hipertrofiado do que o outro, uma pele mais solta do que o outro, um lábio mais caído do que o outro, porque já tem as assimetrias de tecido, todos nós temos, né? O que nós vemos muito também é no paciente edentado, né, na arcada inferior, e que você tem um estreitamento ósseo. Então, por exemplo, quando você... Aí já não cabe mais fazer uma osteotomia de avanço, nada disso. Então, se você for botar um implante de mento, um implante de silicone, você tem que fazer algum desgaste até nesse implante para que ele se encaixe nessa mandíbula. Exatamente. Que ela foge ao padrão. Sim. Ela está mais encurtada, ela está mais estreita. Sim. Então, isso... eu acredito que essas perdas ósseas, quer dizer, essas perdas dos dentes é que vão levar a esse estreitamento de mandíbula, né? E eu acho muito importante para vocês, né? Se for pôr uma prótese dessa, ter uma prótese fixa sobre o implante embaixo, porque se for móvel, ela não para mais daí, porque pega aqui nessa região que esses aconteceu. implantes, eles são móveis, só que se você for bem colocado, é um local que dificilmente você vai precisar retirar ou trocar ou alguma coisa assim, porque só não pode, digamos assim, indicar de uma forma em que ele vai fazer tem que fazer uma projeção muito grande. Muito grande. Se né? for um caso de então, retrognatismo coisa, muito grave. Além de 5 milímetros, que é o que a projeção maior do pogônio, né? Quer dizer, que é esse ponto de projeção do mento, e que você vai ter um avanço, vamos dizer assim, com esse implante de mento maior do que isso, muitas vezes você tem que fazer
ou uma cirurgia de osteotomia de avanço, Sim. ou até mesmo uma osteotomia também de maxila para você trazer todo o Os andar dois. Sim. superior e inferior, Um avanço maior. um avanço maior, porque senão você não vai ter justamente a mordida e vai Oclusão. começar com o desgaste ósseo, vai Problema de começar ATM, com disfunção. todo tipo de problema e perda óssea e perda dos dentes, né? Muitas vezes tem paciente que vem com implante de mento, com prótese de mento mal indicada, com uma mandíbula curta, você não tem sustentação óssea para a parte mole, e o paciente tem todo um descenso do terço caudal Sim. da face, quer dizer, a pessoa tem um envelhecimento muito mais precoce, porque não tem um apoio. Sim. Né? Não Para foi vista a esses base, né? e muito difícil é o tratamento ortodôntico para esses pacientes. Porque hoje em dia está difícil dentista, né? Então eu até brinco, né? Mas você é dentista mesmo, né? Porque as pessoas começam a fazer outros tipos de Eu tratamento. escuto muito essas brincadeiras ultimamente. Mas Ser eu não diria dentista nem... mesmo, ele gosta de ser dentista. Dentista, Pois é, eu dentista pergunto, mas raiz, você né? continua sendo dentista porque é difícil. Sim. E justamente esse tipo de tratamento que poderia ter sido feito no paciente adolescente, no paciente não tem a idade para poder corrigir ou procurar, não vou dizer que tenha um aumento da mandíbula, mas melhorem muito o nosso trabalho depois. Demais. Até podendo, digamos, evitar um tratamento ortognático mais agressivo, porque a cirurgia ortognática, por mais que se diga, Que daí melhorou, dizer que é né? minimamente invasiva é meio complicado quando você vê a cirurgia, mas ela às vezes não tem jeito. Às vezes é né? importante, né? Por quem não teve. Mas assim, a gente percebe, aí aproveitando essa deixa, assim, a base da nossa clínica, a gente começou tudo com ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Minha primeira formação, o meu mestrado foi nisso, onde eu conheci minha esposa, que é uma referência mundial nisso. Aí ela me chutou da ortodontia e me deu tempo de estudar todo o resto, que é o conceito da clínica. Então, a doutora Cíntia faz um trabalho, são mais de 8.000 pacientes finalizados, muito trabalho maravilhoso. Hoje, modelos, artistas, gente maravilhosa que ela pegou, que era classe 3, classe 2, Ela ninguém conseguiu operou. realinhar. Tudo sendo feito de forma simples, barata e eficaz. E Mas sem um precisa... pós-operatório traumático, né? Não Porque tem um pós, não pós-operatório. tem Não, cirurgia. pois não tem só cirurgia. trabalho preventivo. É não perder essa oportunidade, né? Você que é mãe, que sofreu com isso, não deixe de levar, principalmente a menina, né, que já tem o estirão aí mais cedo, porque muitas vezes acontece, a mãe pergunta para dentista na natação, minha filha tem que usar aparelho. Não, só com 12. Chega a menina com 12, Já com já tudo virou a comprometido. chavinha, acabou a chance da gente de intervir na parte de ortopedia funcional, preventiva, né? Que é muito importante. O menino, às vezes, um pouquinho mais de tempo a gente tem, mas o ideal é essa consulta acontecer entre 6, 7, 8 anos no máximo. É porque aí você consegue direcionar o crescimento Sim. ósseo e dentário de acordo com E aquilo que é rápido, importante. eficaz. Hoje em dia, com aparelhos invisíveis também para ortopedia. Antigamente eram os aparelhos mais brutões, hoje não é. A Cíntia consegue fazer quase todos com aparelhos invisíveis e isso é muito legal, né? Porque é mais viável. É legal, mas assim, o que eu vejo com os meus pacientes também, e várias vezes eu já fui até ao lixo do hospital procurar algum aparelho. Perderam. Pois do paciente perder ou jogar fora, porque esquece, vai tomar café da manhã, tira, deixa emboladinho ali e jogam fora. Então eu acho assim, não sei como é que é feito, mas eu vejo pelos meus pacientes, eu não diria nem adolescentes, mas dos 17 para 18 anos já, Jovem, né? jovem. E esses pacientes, a adesão para um tratamento com aparelho móvel, dependendo do paciente, é difícil. Ele é Eu não sei difícil. como é que ela trata isso, porque é o que eu vejo, né? Quer dizer, eu não sou... Sabe onde que ganha muito? Um tratamento ortodôntico, vamos supor um caso complexo. Um ortodontista muito bom no método clássico de bracket, Sim. né? A Cíntia fez milhares de casos com bracket e ela sempre foi muito rápida, com técnicas mais rápidas também. Mas o rápido disso, em vez de ser 5, 10 anos, como era o pessoal ficava de aparelho, era 2 anos, 2 anos e meio, um caso complexo, 1 ano, 1 ano e meio, um caso simples. Isso com um alinhador de alto nível, com alguém que entende de alinhador, porque o alinhador é igual lente. Sim. Não adianta só pôr o alinhador como
parece mágica. Também não vai. Tem que saber fazer o diagnóstico, o planejamento e execução igual o Bracket. Não vai cair do céu, Cai do só céu. tudo inteligência artificial, sozinho. Então, assim, o tempo, às vezes, é metade ou menos. O visual é muito menos ruim para alguém que está jovem. Acaba mais cedo. Então, a dificuldade que ele tem no começo, geralmente a gente não costuma ter problema com o adolescente, porque a Cintia é muito firmona. Ela é bem firme, ela fala, ó, é isso, funciona, mas tem que usar. E ela diz, deixa claro no início. Disciplina, né? Não ficar, vamos Disciplina. pôr olho no olho. E funciona. Sabe qual é o público mais difícil para adesão? Adulto. Um homem empresário entre 40 e 50 anos. Ou ele Não tem usa tempo. para valer, ou ele vai dar um monte de trabalho. Quando chega meus amigos empresários para tratar com a Cintia, ela fala, vamos ver. Tem uns que a gente acha que vai dar trabalho e surpreende positivamente, outros que a gente acha que vão ser disciplinados, ele esquece um dia, foi fazer não sei o quê, é o público que dá mais trabalho. Os adolescentes e jovens nossos, por ter essa conversa clara no início, e aí a gente mostra, ó, tem isso aqui, a gente sabe, lá na clínica a gente sabe usar todas as técnicas, já aparelho lingual, quando antigamente os alinhadores eram inviáveis financeiramente, tempo, execução, técnica, bracket, mas hoje em dia é raro alguém querer. O bracket ele é mais Você sabe- trabalhoso, né? Hoje em dia o que a gente vê é que o paciente acaba de fazer, seja com bracket, seja com aparelho invisível, seja como for, ele termina o tratamento e depois coloca-se uma contenção, uma barra por dentro. Não sei se isso é usado na sua clínica. Então, Mas assim, desde quando? Porque assim, antigamente isso não era usado, né? Então, E ele quando que era. começaram a usar isso? As barras de contenção fixas eram a contenção mais antiga. A gente chegou a fazer isso no início da nossa ortodontia, eu e Cíntia, mas é assim, ó. Quanto mais equilibrada ficar a oclusão no final do tratamento, menor a necessidade de colocar uma barra fixa. Geralmente, hoje em dia, alguém que põe a barra fixa ou é alguém que tem dente muito pequenininho e obrigatoriamente teria que fazer lentes no final para compor aqueles espaços de dente pequeno e a pessoa não quis ou não pôde, e aí a gente tem que fazer isso. Mas assim, 99% dos casos de ortodontia nosso, com paciente com osso, com dente saudável, Não não usa precisa. contenção fixa, usa uma plaquinha para dormir que serve inclusive para amenizar bruxismo. Bruxismo. Ponto. Se usar isso no primeiro ano para dormir todo dia e depois usar uma vez por semana, vai manter. Se a boca tiver terminado com finalização Ideal. não só alinhou o dente, alinhar dente, que é o que hoje muito tem sido feito, volta. Porque se só alinhou, não encaixou a oclusão. Então, se não tiver contenção fixa, vai voltar. Eu tenho duas perguntas para você, em cima dessa coisa do aparelho. Uma delas, você põe a contenção, existe uma questão que você já tinha relatado sobre o Botox, né? Que às vezes você usa aquilo para evitar as fraturas, né? Aplica o Botox para diminuir essa tensão. Então, a minha primeira pergunta é que algumas fisioterapeutas falam que existe uma memória cerebral e quando você faz o Botox, o cérebro vai tender a aumentar ainda mais a força para fazer o mesmo movimento. Queria a tua avaliação sobre isso. E a questão do aparelho, que muda a relação para nós, eu falo como fui usuária, na época eu não conhecia ainda a Cíntia, eu já fui com a reabilitação ortodôntica, né? E fiquei muito satisfeita, muito bem feito. E a questão toda, assim, me foi avisado na época que haveria um alongamento do lábio superior, dessa distância, e eu realmente verifiquei isso, porque como eu tinha a arcada discretamente arqueada e projetada para frente, à medida que você corrige, né, a mônica do Cebolinha, né, que você põe, não era assim, mas enfim, tinha a arcada um pouco mais projetada, você realmente observa um alongamento naquela região. E a gente acaba, na cirurgia da gente, faz o lifting e acaba tendo que fazer o lip lift, porque naturalmente já existe um alongamento ali, né, dessa região. E aí você comentou que vem com a lente e pode fazer um arqueamento para diminuir essa projeção. Então, eu queria que você comentasse esses dois pontos. A da toxina botulínica, se realmente assim, a indicação de quem faz é para todo mundo, se não é para quem tem bruxismo,
e essa questão do alongamento do lábio superior. Bom, 2 pontos importantes aí. Espero que tenha ficado claro da contenção antes. Mas vamos lá. Sobre a toxina botulínica para casos de pessoas que estão num momento de tensão muito grande na vida, estresse, é um assunto profundo. A gente ficaria aqui uns 5 podcasts falando de prós e contras, mas sem generalizar, a gente analisando a anamnese nossa lá, sabe que minha consulta é 1h30, 2, e vai, às vezes retorna, para a gente poder fechar casos que tem distúrbio de ATM e que precisa intervir em várias especialidades. Mas geralmente, apesar de a gente trabalhar respeitando muito, né, o médico, o fisioterapeuta, principalmente cada um usando o melhor que tem, né, a gente na odontologia, eu vejo uma grande ajuda, porque a toxina bem aplicada, para quem está em supertensão, até ter os outros resultados, porque a fisioterapeuta é maravilhoso, a fisioterapia, mas nem sempre ela vai ter um resultado tão rápido para quem está ali sob tensão, crise, né? Então, a toxina botulínica ela é algo que com certeza a pessoa vai fazer e vai dar resultado. E se ela repetir ali de 6 em 6 meses por um tempo até acabar a reabilitação, tende a diminuir as tensões de articulação temporomandibular, tensões gerais. Se junto disso ela puder fazer fisioterapia, se dá o luxo de investir tempo, não só financeiro, mas tempo. Se a pessoa puder mesmo investir tempo com frequência que o fisioterapeuta quer, às vezes ela poderia até evitar a toxina. Mas pergunto se o paciente segue sempre com a disciplina que precisa E o para ter um tempo, né? resultado Tempo, da né? fisioterapia. Então, eu acho que eu recomendo muito assim a associação do melhor de cada, né? Pegar a toxina, tira, mas não adianta só a toxina, deixo bem claro, isso é um paliativo. A gente vai ajudar você a diminuir tensão, mas você precisa arrumar o que causa os distúrbios da TM, de bruxismo, que são o quê? Oclusão desequilibrada, seja alinhamento errado, seja alturas de dente desequilibradas. Músculo forte, que é da genética de cada um. Tem gente que é braquifacial e é braquifacial. Tem uns senhorzinhos portugueses na minha primeira clínica que está com 90 anos, tem um masseter gigante, assim, quebra implante no meio, é forte. E se tiver com a vida pegando fogo e não fizer atividade física, soltar umas... vai machucar, vai dar problema. Então a gente tem que ter esse feeling para entender que não é tudo toxina e também não é nada toxina. Eu sou muito contra radicalismos, né? Eu sou muito a favor de buscar a ajuda do fisioterapeuta, sim, tentar pôr o paciente para aceitar, mas a gente quer que o paciente faça tanta coisa. É De um difícil a mundo gente ideal, conseguir né? fazer eles fazerem tudo o que a gente quer. Então, em alguns momentos, a toxina pode ajudar nesse sentido. Agora, com responsabilidade. Quando a doutora Bárbara me pergunta, eu prefiro que a toxina botulínica no masseter, às vezes no temporal, seja feita inclusive pelo cirurgião plástico dela, pelo dermatologista. A doutora Bárbara sabe, eu passo a recomendação. Quando ele não tem, eu faço a toxina funcional. Ponto. Na clínica Dr. Veit, na nossa filosofia, a gente preferiu não ir para a área de estética orofacial por uma questão de escolha. A gente é muito tradicionalista e a gente respeita muito a excelência em cada especialidade, em cada profissão. Então, assim, a gente faz tudo da odontologia, tudo, de A a Z. É muita coisa. Sim. Mas se eu quiser fazer tudo de medicina, na minha opinião, eu vou para um outro lugar que não é muito a nossa filosofia. Então, se eu fosse um dia querer fazer isso, eu ia querer estudar com vocês e virar um excelente médico para poder fazer isso com segurança, até para garantir o meu nome a longo prazo. E até falando a respeito de escolha de posicionamento de marca, de negócio, a gente respeita muito essa relação e para nós funciona assim. É uma escolha, tem sido muito bom, tem tido resultados muito bons e a gente tem se preservado trabalhando assim. Se o paciente às vezes precisa disso, poxa, a gente está com mão cheia aqui de profissionais de excelência como vocês para poder fazer uma área que se estudaram muito mais que a gente, né? É assim como a gente está ali para resolver tudo da reabilitação oral. Então, assim, eu acho que a toxina vem para ajudar
nesse sentido e a gente envolve principalmente na área funcional. Acho que é bem bacana. A segunda, a emendada da pergunta, vamos lá, se vocês me relembram. É o lip lift, O lip né? Que a lift. gente acaba tendo que fazer em função do alongamento, que já é natural, já é do processo de Sim, envelhecimento do paciente, exato. mas que a gente nota que após uma reabilitação ortopédica, realmente a gente percebe esse Sim. alongamento. É fato? É assim, ó. Na realidade, tem tratamentos ortodônticos que eles vão ganhar, vão diminuir, vão dar a impressão ao contrário disso. Vai parecer que a pessoa ganhou lábio e diminuiu. Por quê? É para aquela pessoa que está assim, por exemplo, classe 3. Ah, A sim. maxila tá, os dentes estão inclinados para dentro. Então, quando a gente colocar os dentes na posição correta e levantar a dimensão vertical, vai Vai dar efeito melhorar. ao contrário. Vai parecer que o lábio está Encurtou. melhor. Mas se a pessoa está lá, 60, 70 anos, já teve aquele alongamento que vocês conhecem melhor que a gente, que é normal de acontecer, eu também não posso querer com um dente ganhar tudo que ela perdeu com o lábio, senão eu vou fazer uns dentões Gigante. enormes. Eu preciso ter esse conceito de às vezes falar, ó, no teu caso só com dente ficou show. Por exemplo, duas irmãs fizeram e só com os dentes ficou show. E aí a terceira vem tem um lábio muito longo e eu com o dente ficou show, ela rindo ficou bem mais bonita a linha de sorriso, mas faltou, não tá igual a minha irmã, por quê? Faz o dente mais comprido. Eu falei, não, você vai precisar de uma ajuda porque o teu tecido facial. Então, às vezes, quem tem classe 2, que são os dentes avançados, vai ter essa sensação, porque às vezes ela é muito avançado e se a gente diminuir muito para poder chegar na oclusão, vai perceber que o lábio perdeu um pouquinho de suporte e ele vai ficar mais alongado. Não por causa da orto, mas porque você colocou o dente numa posição que o lábio perdeu um pouquinho de suporte. E aí vai precisar, vai chamar mais atenção para esse assunto, né? Quando a gente faz essa diminuição de avanço, principalmente superior. Qual é o momento, por exemplo, que a gente vai fazer uma cirurgia de face e o paciente, você olha que os dentes vão comprometer de alguma forma o teu resultado? Isso seria ideal fazer antes, digamos assim, óbvio que o melhor dos mundos a gente conversar, você fazer um planejamento, Sim. e aí eu faço planejamento da face, só que às vezes isso não é possível, às vezes o paciente nem é daqui do Brasil. E qual é o melhor momento? A gente manda fazer esse tratamento antes de operar a face, ou faço a face e depois faço o tratamento, ou independe? Então, a vida de cada paciente, como você falou, paciente que vem de fora, Sim. expectativa, às vezes existe alguma intervenção estética que está envolvendo algo muito pesado para aquele paciente, né? A gente tem que respeitar às vezes as nuances e a gente só dizer, colocar a frase do professor Pitangui, sempre trate o dente, né? Os dentistas gostam de, a gente coloca não, antes de fazer a intervenção de cirurgia plástica. Eu vejo como praticamente assim, benefício puro. Se eu restabeleço a dimensão vertical e dou um arcabouço melhor para você trabalhar teu tecido, eu acho que a chance de sucesso aumenta muito. Mas pode haver situações onde existe alguma urgência, alguma cicatriz, alguma coisa que a pessoa precise e com bom senso, às vezes a gente pode trocar, fala, Veite, porque, por exemplo, uma reabilitação grave, antigamente eram anos para ficar pronta a boca. Eu faço uma grave em um mês, te libero para você fazer, né? Se puder aguentar uns 2, 3 meses para os tecidos darem aquela equilibrada bem legal, ótimo. Mas eu estou falando de 3 meses e não de 3, 4, 5 anos. Porque antigamente você pedia para ir no dentista para 5 anos, doutora. Como é que é? Eu só vou fazer minha face daqui a 5 anos. Ou então para fazer uma reabilitação com porcelanas, canais que demorava meses ou um ano. Eu faço de uma semana para outra, porque só fica legal se eu fizer rápido a intervenção. Tem uma coisa muito interessante, porque a gente trabalha com autoestima, né? Mesmo que você faça uma reabilitação funcional, que é muito importante, o paciente se vê diferente, um sorriso bonito é tudo, né? E o que eu percebo? Que às vezes a paciente não vai com essa vontade, ela vem para operar, nem pensa em fazer Sim. nada nos dentes, diz, não, eu já trato os meus dentes e tal. Quando ela se vê com a face ajustada, e a gente mostra que aquele dente não coaduna,
o oposto também acontece. Então, essa Verdade. pergunta da Gisela é muito boa, mas às vezes a gente se depara com o contrário. Sim. Você dá uma levantada na moral da pessoa, a pessoa olha e fala, nossa, você tem razão, agora não combina. Sim. Por isso que às vezes a gente faz essa inversão. É como a pessoa que vem querendo emagrecer, não Sim. consegue, você opera e ela consegue fazer Sim. depois, porque a autoestima sobe, né? E eu queria fazer uma pergunta para você, porque uma coisa que me chamou muita atenção, quando eu fui para o doutorado na Inglaterra, me chamou muito a atenção a falta de Cuidado cuidado, com os dentes. Eu ia falar também né, isso dos agora, dentes. E isso me, ingleses. assim, me chocou muito, Sim. porque são pessoas extremamente cultas, educadas, mas que não têm Alinhadas, geralmente. alinhadas, mas não têm uma Inglaterra, França. preocupação no geral com a saúde oral. E a gente vê, tudo bem, a gente está numa área protegida, Rio de Janeiro, São Paulo, grandes centros, mas no geral, o brasileiro, quando perde um dente, aquilo é sofrido para ele. Sim. Ninguém gosta muito de arrancar um dente ou da perda dentária. Pode ser uma percepção minha. Então, eu queria assim, que você comentasse a respeito, né? Eu sei que a gente já está terminando o episódio daqui a pouco, mas assim, em relação a essa questão do brasileiro, como é que está o nosso cuidado com relação à nossa saúde oral? E eu não falo só da reabilitação, abscesso, fratura, né? Que atenção a gente tem dado para isso? Eu acho que a gente tem, quando a gente fala, como você falou, grandes centros, público A, B, uma conscientização muito grande na vontade de ter um sorriso pelo menos saudável e que não chame atenção negativamente. E temos aí um público A para triplo A que quer também estar bem, não só não estar mal. A não ser quem venha com uma filosofia mais que de casa vem europeia dessas que você falou, que vem de lá. Realmente a gente tem europeus que vêm ali na pinta, maravilhoso, em forma, bem vestido, e aí ri, né? Tem as crônicas do sorriso do francês, tá lá no L'Avenue, dá um sorriso, faltam uns dentes aqui e aqui, e é normal. Mas cada vez mais que tem a longevidade do ser humano, eles vão ficando pior, porque está vivendo mais, falta um dente, vai perdendo mais dois, vai perdendo mais dois, a boca vai tendo um efeito muito negativo. O brasileiro, ele tem essa vontade maior de se cuidar, até o público de classes mais baixas. O que falta, o que eu vejo que falta muito no Brasil é apoio ainda, falta muito apoio para a prevenção do público lá. Ainda precisa muita melhora, né? E a gente percebe que ela é barata. Por exemplo, a gente opta no trabalho social nosso, a gente pega aí umas 5, 6 bocas por ano para refazer de amigos, pacientes que são funcionários e tal, mas o investimento é maior. O dentista, tudo que ele faz, apesar da hora clínica ser o mais custoso, mas o material sempre não é barato, de alta qualidade. Então a gente optou por tomar conta de 2.000 crianças e a gente percebeu que com essas 10 bocas que eu falei por ano, eu cuido de 2.000 crianças, prevenção. Simplesmente, barato. Prevenir, no sentido de educar, 2 escovas de dente da minha marca, vocês vão receber para conhecedor para essas crianças, e já são 25 anos cuidando dessas crianças e milhares de crianças que hoje têm dentes sem cárie, sem problemas graves. Então a prevenção é muito mais em conta, né? O brasileiro, ele tem uma consciência melhor do que a média, mas eu acho que ainda dá para a gente investir mais na base em termos de prevenção, não só políticas de marketing, né? Uma política de verdade de você intervir no sentido de buscar essa longevidade. E me diz uma coisa, falando em política pública, né, para isso, a aplicação de flúor, a gente tem a nível do sistema público ou só acontece dentro do consultório privado? A gente tem muito trabalho hoje já público que faz, tem bastante trabalho público no Brasil. Meu pai, por Melhorando exemplo, saúde oral. meu pai fazia isso há quase 30 anos atrás, muito, né? Minha família saiu do Rio Grande do Sul, meu pai foi para Mato Grosso, Rondônia, foi o primeiro delegado do CRO lá, ele faz muito. Eu sou apaixonado nessa coisa de prevenção porque eu ia pequenininho, eu era secretário dele desde novo. Então é feito há muito tempo já. Hoje em dia existem muitas polêmicas com o flúor, de novo, radicalismo. Eu acho que o flúor bem aplicado na hora certa, ele ajuda muito, e ele em excesso também causa problemas. Mas não é que ele é o vilão, vai acabar com a humanidade. Eu acho que tem que saber pontuar. Esses radicalismos eu acho que não são legais. Na hora que
já está formado o esmalte, está ali legal, você não precisa mais daquilo. Mas quando aplicar o flúor, também é aplicar da maneira correta, né? Porque o que aconteceu muito é a fluorose, porque tem flúor na água pública, e aí entra, às vezes, campanhas de prevenção que não conversam. Um ano é um pessoal, o outro ano é o outro, aí passa da dose certa e muita gente, adolescente e adulto, fica com manchas de fluorose, que daí é o erro na dose, né? Como que é essa questão do trocadilho da dose, né? A Ou pode diferença ser é remédio ou o veneno, né? veneno, né? A diferença está na dose. E você tocou num ponto, Veide, que é a questão da ação social, né? Tem uma campanha do Natal Azul e tem essa proposta, é um empresário de sucesso, tem essa proposta de não é só uma odontologia sustentável, é uma vivência sustentável. Então, queria que você explicasse o que é essa campanha, né, do Natal Azul para a gente aí Sim. e do empresário. Então, na realidade, a gente empreender no Brasil, fazer medicina, odontologia séria, dá bastante trabalho. As margens hoje são menores do que antigamente. Manter um time de alta performance, o público cada vez quer mais da gente conforme passa a carreira. A expectativa chega com uma barra altíssima. Então, seus custos na tua estrutura, no seu time de atendimento, na sua equipe toda, é alto. Material, tudo tecnológico, esse monte de tomógrafo, scanner, tudo de primeira e muda 2 anos, tem que mudar de novo. Você falou do scanner, a gente está no 6º scanner já. Nossa, Tomógrafo estamos no 3º. Então, não é só comprar e fica a carreira inteira. Infelizmente, a gente tem que ficar renovando atualizar, aquilo né? tudo, né? Então, você fazer uma odontologia séria ou uma medicina séria e ter margem, né? Porque tem que ter margem até para a gente ter garantia, segurança para os nossos pacientes de que você pode honrar alguma coisa que ele precisa de ti, manter o teu time bem. É uma arte difícil no Brasil hoje, eu vejo com todas as taxas que a gente tem. Mas, mesmo com toda essa dificuldade, pelo menos eu, a doutora Cíntia, a gente acredita muito nessa questão macro, né? Nem existia o nome ESG quando a gente começou a fazer essas coisas. Eu faço porque eu aprendi com os meus pais e hoje meus filhos estão fazendo e alguns funcionários e ex-funcionários meus fazem ações sociais porque viram com a gente, entraram na marra, porque lá na clínica é na marra. Entra na marra, ou os faz ou dentistas se faz. vestem de super-herói no fim do ano Natal Azul, mas é um trabalho o ano inteiro e o pessoal acaba se envolvendo. Quem às vezes não gostava começa a gostar, quem gostava um pouquinho gosta muito e a gente vai envolvendo mais. Então, na realidade, eu acho que a sustentabilidade ela é muito mais do que o lado do meio ambiente, né? Na clínica a gente tem 20 mandamentos para diminuir o impacto ambiental, né? Não usa reveladores químicos há muitos anos. A gente faz o trabalho de prótese todo dentro da clínica, isso diminui muito o impacto de gasto de motoboy indo voltando, o paciente gastando combustível indo voltando várias vezes. Então são 20 mandamentos, tem coisas que é barato, não é só ter laboratório que custa milhões, mas às vezes você pôr para a tua equipe, todo mundo com a sua canequinha, parar de usar copo plástico, usar uns produtos biodegradáveis quando tem qualidade para usar. Então são vários fatores na área de meio ambiente. Mas isso não é tudo. O lado social, seja com crianças, com adultos, o trabalho que eu vi que vocês fazem aí com o pessoal que teve câncer de mama, né? A gente sempre tem algo para fazer no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. E não adianta querer começar grande, a gente pode começar pequeno. A gente começou com 50 crianças no Natal Azul. Aí foi para 100, para 200 e virou 2.000 tem 12 anos e a gente preferiu não crescer mais em quantidade e crescer em qualidade. E eu acho que o tamanho não é o que representa, eu acho que é a verdade que a gente coloca naquilo, o amor que a gente coloca, né? Quando fica às vezes grande demais, você não consegue mais abraçar as crianças, você não consegue mais para trocar energia, vira só grana. Enfim, a gente gosta de estar junto, de crescer até um tamanho que a gente se envolve, né, para poder fazer. E finalizando, a sustentabilidade ela vem com energia, com a gentileza. Não adianta a gente fazer isso tudo e de manhã eu passar pelo meu porteiro de manhã e não dar bom dia, não dar um sorriso. Aliás, hoje a gente fez a reabilitação do meu porteiro, chefe do meu prédio, pedi presente para ele. Fizemos a Que boca toda bacana. do russo. Tá com um sorrisão lindo hoje à noite. Mas eu acho que é esse conceito, porque a energia boa, o que a gente joga, eu acredito que volta, né? Claro. O que a gente joga para o universo, para as pessoas do nosso lado, seja o bom ou não, vai voltar.
Então, acaba que a gente fica mais feliz, tem mais energia, acaba tendo mais sucesso também como empreendedor, como empresário, né? Você perguntou do lado empreendedor. Eu sempre estudei muito gestão, sempre estudei isso desde criança, vendo, eu ficava analisando as clínicas dos meus pais, dos meus tios, vendo o que tinha de gap em cada um, né? Profissional que às vezes era bom, mas estava sozinho. Outras clínicas tinha vários tios meus bons, mas eles brigavam mais do que trabalhavam porque era muito cacique para pouco índio. Então eu comecei a ver o que a gente poderia criar dentro de uma filosofia, para o pessoal já entrar dentro de um padrão, porque senão vira também muito problema. Não é só ter 50 pessoas numa clínica que vai resolver. Tem que entrar de uma forma, né, de uma filosofia. Então, assim, esse conceito da gestão, eu acho que ele hoje é essencial para qualquer profissional de saúde de sucesso, ainda mais na área que a gente gosta de atuar, que é a área de saúde correta e de público que exige alta performance, resultados extraordinários em cada vez menos tempo e com expectativa muito alta. Então a gente tem que estar preparado, sim. A gente preferiu ir para uma odontologia que não escala muito, acho que como vocês. Eu acho impossível escalar demais numa odontologia no nível que a gente faz. É 2, estourando 3 clínicas com um time muito amarrado, senão a gente começa a cair a nossa performance. Então a gente escalou em outras coisas. Como a gente não podia virar a maior rede de clínicas do Brasil, do mundo, a gente verticalizou. Então a gente faz toda a parte de diagnóstico, planejamento, a imagem, tudo é nosso. Você conheceu os tomógrafos, os scanners, a gente tem tudo de melhor dentro da própria clínica. Sim. A execução toda dentro da clínica em alto nível. O laboratório de prótese, que é o maior calo da odontologia de reabilitação do mundo, não só do Rio, do Brasil, do mundo. A gente assumiu essa responsa pesada, não é fácil, não é só comprar os equipamentos, a gente investiu muito no nosso laboratório financeiramente, mas criar os protocolos para manter esse time motivado em estar com a gente tantos anos não é fácil. E o pós-tratamento, que é um programa de manutenção que a gente valoriza muito, o paciente continuar mantendo, que é barato, mas tem que ser feito para durar mais. E aí criamos uma linha de produtos que eu criei primeiro porque o paciente não comprava os produtos que eu recomendava, porque sempre dava um jeito de enrolar. E eu investi muitos anos da minha vida nisso, muito tempo. Minha esposa teve muita paciência comigo, porque é muita grana também investida, e acabou virando uma marca de produtos, virou uma outra empresa que começou ali para suprir o que a gente queria fazer pelos nossos pacientes, mas virou hoje um projeto que está crescendo aos poucos também, porque a gente não quis entrar só comercialmente, a gente quis entrar com o que eu acredito como dentista, então dá mais trabalho dela crescer, mas a gente está conseguindo crescer sustentavelmente, assim, eu acho que isso que é o mais legal. Esse modelo de negócio que você desenvolveu, digamos assim, é dentro da sua clínica ou você ajuda outras clínicas que querem aumentar, ou que querem crescer, ou que querem ter o mesmo tipo de excelência de atendimento, o mesmo tipo de odontologia correta, tratando melhor o paciente? Você tem esse tipo de, digamos assim, de workshop ou alguma Sim. coisa assim, ou de treinamento dessas pessoas, ou é só para o seu modelo de clínica? Eu comecei fazendo para suprir as minhas necessidades, porque teve um ano que 6 dentistas nossos engravidaram. Nossa. E aí eu não conseguia achar no mercado pessoas, mesmo com doutorado, pós-doutorado, que soubesse o nosso jeito de trabalhar. Então a gente quase quebrou. Aí eu montei uma espécie de residência, não protocolada, eu montei uma residência Veit, e que eu coloco 3 pessoas no meu instituto, que foi a clínica que a gente começou na Tijuca, que é maior. E esses residentes, depois de 3 anos, eles estão aptos a serem contratados como reabilitadores orais. Eu pago melhor que a média Brasil para eles, mas eles têm uma formação que é a melhor para mim, que é aprendendo a nossa forma de pensar. Ele fica 6 meses só em diagnóstico e planejamento, para você ter ideia. Dá aquela brochada de primeiro, mas é para ele aprender a pensar. Depois ele vai para a prevenção, depois ele vai para a oclusão, para depois ele ir para a área que eles querem. Que eles querem sempre fazer o que chama mais atenção. Mas se não tem base, não vai. E aí isso virou um negócio que não é grande rentável para nós, que eu vendo essa residência aí por um valor, mas é para pouca gente. Isso não era ainda o que vai ser agora, que nós vamos lançar a nossa academia. A Veit Academy vai ser são cursos de imersão para quem já tem especialização, e aí vai ter a área de gestão,
marca, vendas, etc. E vai ter cursos avançados de lente, de implante zigomático, de quem quer ter um laboratório dentro da clínica. A gente, junto com uma clínica, acho que eu te falei, né, que a gente está abrindo uma operação em São Paulo. Cheguei a Sim, sim. falar? Vamos abrir uma operação boutique igual a do Leblon e lá vai ser a sede também da Veit Academy. Então vai ter cursos ali, sempre de imersão, supra-sumo, não curso longo. Pessoas que já fizeram as formações, têm os papéis, mas precisa aprender mesmo o que precisa para pôr em prática. Eu nunca fiz de gestão, marketing. Agora, com 25 anos de carreira, eu aceitei fazer com a nossa escola. Eu sempre quis evitar falar desse assunto para não ligar a gente a marketing e tal. Eu sempre falava só de coisa bem séria, por escolha, sabe? Compartilhar Não é nem o conhecimento. marketing, eu não digo nem que não seja, é porque é necessário, É né? necessário. É necessária a É organização de necessário. uma clínica, e tanto eu acho que o médico e o dentista, assim, que tem hábitos de trabalhar, ele dificilmente ele sabe administrar Sim, bem sim. o negócio, digamos assim, quanto a secretárias, quanto a tudo isso. E hoje em dia São muitas tem uma verticais, gama né? de coisas para Muito. de certificações, de taxas, de tudo isso que nós temos que cumprir, E é né? E que perigosíssimo. A gente precisa. está trabalhando em alto nível e às vezes não está se protegendo de coisas importantes, assim, que pode Exato. pôr tudo a perder. Seja em gestão de RH ou gestão de controle dos pacientes, de Claro. prevenção de comunicação, de termos, de clareza de comunicação, né? E o marketing principal para nós acaba sendo o marketing interno. E mesmo o pessoal que vem da internet, pode ter certeza que eles vão lá e vão falar com as pessoas que seguem vocês e acaba virando um marketing antigo, que era da roda, Do boca mas a é pela boca, né? internet. Mas eles vão procurar lá a pessoa, falando, ah, não, a fulana já segue a doutora, deixa eu falar com ela. Então é internet, é online, é lead, É. mas no fundo, na nossa área, o mundo é um ovo. O paciente, às vezes, de Londres vai e aí vê que a gente se segue e vai te perguntar, ah, a doutora conhece, deixa eu perguntar para a doutora. E é assim, então eu acho que a gente está começando a achar, eu vejo por vocês, né? O trabalho que vocês estão fazendo tão delicado, tão bacana, assim, falando com verdade, com elegância, beleza, mas, pô, estamos achando um caminho bacana de se comunicar, né? E esse marketing a gente não pode ter medo de fazer, porque também, se a gente que trabalha sério não fizer, Não se a posicionar. galera que não sabe faz mais fumaça que a gente e a gente morre. Então, eu prefiro a verdade, gente que é de verdade, que faz o trabalho sério. Mas a gente também tem que se comunicar. E mudou a forma de se comunicar. Né? Vocês estão aí fazendo um trabalho lindo, assim, é a forma da gente ver. Bom, a gente ficaria aqui 2, 3 dias conversando e aprendendo cada vez mais, mas infelizmente o programa tem um tempo, né, de duração. É uma lembrança que a Silimed entrega para os participantes do podcast, né, Opa. através da gente. Muito obrigado. Enfim, em agradecimento pelo seu tempo, por compartilhar conhecimento com a gente, né? Obrigado. Porque a ideia é exatamente essa, é fazer essa jogada interdisciplinar para que o paciente tenha o melhor dos mundos e os colegas também consigam conhecer melhor o que a gente tem a oferecer. Parabéns a você, a Cíntia, a família linda que vocês têm e por esse projeto social que é maravilhoso também, que é importante a gente reforçar isso. Acho que se cada um fizer um pouquinho, o mundo fica melhor. A gente cobra muito que a mudança esteja no outro, mas a mudança tem que partir da gente. E vocês mostraram isso, você, Cíntia e toda a sua equipe, né, com o projeto social. Eu agradeço muito aí, me senti lisonjeado de estar aqui com vocês, uma história linda que vocês têm profissional, pessoal, sou fã e ainda mais a gente trabalhando assim com a verdade, com seriedade, né? Poder ter essa oportunidade de a gente falar aqui de uma saúde que valoriza o ser humano como fosse a nossa própria família e dá para a gente ter sucesso, né? Você falou de como formar esses novos profissionais. A gente está aí hoje nessa nova etapa, a gente é bem pé no chão, eu, a Cíntia, a gente esperou aí 25 anos de casuística para poder hoje ter realmente a confiança de que a gente pode entregar através da Veit Academy a educação, seja na gestão, seja na parte técnica. Então eu acho que cada um tem o seu tempo, a gente é bem pé no chão, a gente quis ter
bastante segurança para fazer isso, mas começa a ter um outro momento que vocês fazem há muito tempo na educação. É o legado que a gente deixa, né? Porque vocês trouxeram muito aprendizado dos mestres, né? E poder passar isso para a próxima geração é essencial. Então, é muito legal estar aqui com vocês, porque a gente se envolve mais e incentiva mais a gente a seguir esse caminho. Bom, eu queria agradecer muito, foi super interessante e principalmente esse tratamento multidisciplinar que a gente aprende muito aqui também com esses episódios, né? Bom, esse é mais um episódio de Plástica na Real. Nós gostaríamos de ouvir vocês e sigam a gente no Instagram, Spotify e YouTube.